Do Maná do Céu para você. Boa tarde. O Maná de hoje, ninguém pode impedir. Eu vou estar lendo lá em Gênesis 4:5. Se você puder pegar a sua Bíblia para estar acompanhando a leitura, é muito importante. Vamos lá? 4 fala: Abel e Caim. O 5. Ao passo de que Caim e de sua oferta não se agradou, irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Quando o Senhor me fala, né? O Espírito Santo me fala de ninguém pode impedir, e me levou a ler esse versículo, né? O Senhor tem falado muito sobre Caim e Abel. E ontem o Senhor falando sobre o escape, que a gente tinha um escape. E é tão tremendo porque é como o Senhor dizendo, olha, já teve escape, abriu o caminho, abriu o mar para você continuar seguindo, indo rumo à terra prometida, ao seu milagre. E hoje o Senhor está falando, ninguém pode impedir. Por quê? Porque ao mesmo tempo que o Senhor abriu um caminho, deu escape, hoje Ele nos permitia viver esse dia pela misericórdia dEle e já dizer, né, ninguém pode impedir. E quando Ele me leva a ler esse versículo falando, né, da oferta de Caim, eu logo fui pensar em que dia que é hoje. Hoje é dia 16/7, né? Então 16 fala 10 mais 6, né? Fazendo assim a composição do número, trazendo para a parte espiritual. O 10 fala dos 10 mandamentos, ou seja, as responsabilidades que o Senhor nos dá no dia para viver hoje, a gente vai praticar os 10 mandamentos. E, naturalmente, Ele vai dar direção para a gente divina. Porque quanto mais você vive os princípios, pratica os 10 mandamentos, o Senhor vai te levar a viver algo a mais que Ele entrega, que é Ele que nos fala sobre o nosso propósito. Então Ele vai levar a gente a viver mais um pouquinho do que Ele já tem preparado pra gente. Só que aí quando fala do 6, o 6 lembra, assim, trazendo pro espiritual, o 6 representa o número do homem, ou seja, da falha do homem. Porque o 7 fala da perfeição, e quem é perfeito? Só Jesus. Então o 6 lembra a falha, lembra o pecado. Então, quando hoje pensando, né, no 6, lembrando que começa o dia, a tarde e a noite, ou seja, o 6 lembra, né? Aí quando fala do 6 eu já lembro do 66, 666, ou seja, 36. Aí lembra do sinal, lembra da, falando da besta, né? Sinal da besta 66. Só que quando fala 366, ou seja, o 3 é o início, o meio e fim. Quem começa é o início, o meio e fim. É o começo e o fim. Quem faz nas nossas vidas é o Senhor. Ou seja, aí pensando no dia de hoje que Ele falou, ninguém pode impedir. Então aí a gente inicia, vamos dizer, início, o meio e o fim. Meio à tarde e à noite o fim. E o Senhor está dizendo, quando fala, né, do 6, e aí trazendo o que quer dizer? O inimigo, ele vai tentar todo o tempo, porque ontem ele viu que a gente teve um escape, não parou, não retrocedeu. Se você permaneceu firme, ouvindo a voz do Senhor, esperou, ele deu escape para você estar hoje aqui já, querendo mais dele, seguindo em frente. Então aí, o que vai acontecer? O inimigo vai tentar impedir, porque ele tenta, o 6 fala exatamente do pecado, e fala que o inimigo ele vai tentar atrapalhar o propósito do Senhor. Ele vai tentar, só que o Senhor já está falando aqui, ó, ninguém pode impedir. Ninguém. Mesmo que o inimigo tentar, ele só vai tentar, porque vai finalizar o dia, a gente vai ver que o inimigo tentou, mas ele não conseguiu. Porque, e aí lembrando que se a gente, né, praticar os 10, a gente vai viver os 10 mandamentos, toda a responsabilidade que a gente tiver que viver no dia, tanto de manhã, tarde e à noite, lembra? Começo, meio e fim. A gente vai praticar os 10 mandamentos, o Senhor vai chegar no fim do dia, a gente vai ver que a gente viveu as responsabilidades, cumprindo os princípios de Deus, não saiu fora dos princípios dele, e ainda ele vai entregar direções divinas, ou seja, vai entregar algo, falar sobre a promessa, falar sobre o que a gente está vivendo, entregar mais, tipo,
É como se a gente estivesse, né, caminhando e o Senhor falando, agora nós vamos ver isso. Cada hora é um novo tempo. Então, porque eu falo assim, né, que eu vivo muito pensando no tempo. Hoje, quando falar tempo para todas as coisas, eu vivo no dia. Quero contar os meus dias e vivendo hoje, né, iniciando, lembrando que ninguém pode impedir. Na hora da tarde, ninguém pode impedir e à noite, ninguém pode impedir. Porque é o que o Senhor está dizendo. E aí, quando o Senhor me trouxe, né, aí eu pensando, né, então hoje é de 16, hoje vai ter que, as responsabilidades é praticar os 10 mandamentos e recebendo direções do Senhor e sabendo que o inimigo vai estar todo o tempo tentando. Por quê? Aí, quando o Senhor me leva aqui a pensar, né, a meditar nesse versículo que fala que o Senhor ele nem se agradou, e você vê que o Senhor tem falado muito sobre esse versículo, mas de várias formas, porque a palavra é viva e eficaz. Então o Senhor ele tem várias maneiras de falar com a gente. Hoje de manhã, quando ele me trouxe daqui, eu já estou entendendo por quê. O Senhor ele vai nos tantos avisando, ele vai nos levando a viver o novo, a viver a promessa, a viver o milagre, onde ele deu escape. Hoje ele está falando, vamos continuar firme. E aí, ao mesmo tempo, ele vai mostrar o inimigo, ele está tentando. Porque o inimigo, ele vai tentar. E qual que é a tendência dele? É estragar o propósito de Deus, é parar, é fazer a gente retroceder. Então, quando ele vê que a gente está caminhando, está seguindo em frente, ele vai tentar parar. Por que o Senhor me levou a ler? Para dizer o quê? Olha a oferta que Caim deu. O Senhor nem se agradou dele e nem da oferta dele. Por quê? Nem a oferta dele foi boa, porque é aquilo que fala, né? O que está dentro do nosso coração. Porque se para Deus ele já deu uma oferta que não foi boa, o Senhor já viu o coração dele, a maldade que estava dentro do coração dele. Porque a gente não consegue entregar algo diferente do que está dentro de nós. É o que está dentro que a gente vai mostrar fora. Por isso que o Senhor fala, né? Que Ele faz em nós, através de nós. Então não tem como a gente querer dar algo que dentro da gente a gente não consegue, não tem como. É natural e uma hora vai aparecer. E até porque o Senhor fala aqui, ó, né, dele, que ele não se agradou dele e nem da oferta dele, porque o Senhor sabia que ele ia fazer a maldade, ele ia matar o irmão. Então, quando o Senhor não se agradou da oferta e nem dele, quando o Senhor diz aqui que não agradou nem da oferta nem dele, é porque o Senhor falou, espera um pouquinho que você vai ver o que ele vai fazer. O Senhor já sabe, o Senhor conhece nosso coração, o Senhor sabe quando alguém tá com a maldade dentro. Só que é tão interessante que o Senhor fala e ele mostra aqui, ó, falando, ó, ninguém pode impedir. E é isso, a gente pensa só na parte da bênção. Ai, ninguém pode impedir o que eu tenho para receber do Senhor também. O Senhor está falando o que eu tenho para você, o propósito que eu tenho para você, ninguém vai impedir. Só se você fazer outras escolhas. Se eu agradar o inimigo, é eu que tô fazendo as escolhas, mas não é que tem alguém impedindo, não. O Senhor, ele sabe tudo que nós vamos viver, já está tudo preparado. E ele tem o melhor. Porque tudo é para a glória dele, lembra? É maravilhoso, é grandioso, então tudo é o melhor. Então, ninguém vai poder impedir isso. Só que aí, quando fala isso, fala das bênçãos para a gente receber. Porque ontem ele falou, filha, para receber seu milagre, tem um escape, fica tranquila. Eu vou abrir a porta, eu abro o caminho. Só descansa, espera, eu ajo. É assim que o Senhor nos fala, né? Para mim e para você. E aí, quando o Senhor fala aqui, né? Quando fala trazendo então para a parte, né, de Caim, quando o Senhor fala da bênção, é isso também. Ninguém vai impedir o que o Senhor tem pra gente. E também, ninguém vai impedir do Senhor fazer a justiça, porque o Senhor é justo. Então, às vezes, a gente tenta, né, fala assim, não, eu vou fazer, quer resolver com as próprias mãos, quer tirar, achar que, não, fulano não merece, eu vou fazer tal coisa, que tem a maldade no coração, porque Caim fez a maldade dele, ou seja, a inveja dele, né, e quem que colocou isso dentro dele? É o inimigo, porque o Senhor, ele quer abençoar todo, ele tem um propósito para todo, ele tem um propósito para cada um, e o propósito dele não é qualquer coisa, só que é aquele segredo, né, se a gente abrir o coração e deixar a brecha entrar, quem que nós vamos deixar? A maldade é parar o propósito do Senhor. E aí, o Senhor é tão maravilhoso que ele diz, ninguém pode impedir. Quando ele fala ninguém pode impedir, mesmo se a gente tentar fazer algo para parar, ou achar que, não é de fulano, é meu, é que eu vou fazer isso, não tem vez, é meu e pronto, eu vou fazer, quer colocar ordem, o Senhor está falando,
Ninguém pode impedir. E aí vem a justiça de Deus. Por isso que a gente não precisa fazer nada com as nossas mãos. A gente não precisa falar, vai me pagar, vai ver comigo, deixa comigo que vai ver o que eu vou fazer. Você só vai atrasar seu propósito com Deus, e é o que Caim fez aqui, ó. Abel deu a melhor oferta e Abel nem fez nada. Abel, ele deu a oferta, e foi a inveja que Caim teve que criou a maldade dentro do coração dele. Ou seja, ele já estava, porque para ele entregar uma oferta para o Senhor, ele já entregou de qualquer jeito. Porque o Senhor já não agradou. Então, é a mesma coisa. E isso, trazendo para nossas vidas, o Senhor está querendo dizer, mostrar aqui que se a gente entregar a melhor oferta, né? O que é a melhor oferta? É ser grata, é falar, Senhor, obrigado, onde o Senhor me deu um escape, hoje o Senhor está me dando a oportunidade de viver, o Senhor me trouxe a saúde, o Senhor me abriu um caminho, o Senhor abriu uma porta, o Senhor me trouxe a paz, o Senhor me fez hoje poder acordar com esperança, saber que a promessa do Senhor não morreu, o Senhor tem grandes planos. Isso é ser grata, é se você entregar a melhor oferta para o Senhor, é falar, Senhor, a minha vida é sua, eu continuo contigo, Senhor. E mesmo se você teve falha, né, pecou, se arrepende, porque da mesma forma que o diabo quer fazer a gente retroceder, a gente tem que voltar e falar, Senhor, eu me arrependo, me perdoa, me ajuda, Espírito Santo, a não errar. Isso a gente tem que fazer, a voltar e recomeçar de novo, mas não deixar o inimigo fazer a gente retroceder. E o inimigo, quando ele coloca uma maldade no coração, ele vai fazer a pessoa retroceder, só que aí vai vir a justiça de Deus, porque se a gente fazer algo para atrapalhar o propósito do Senhor, ele já está falando, ninguém pode impedir, só que a pessoa que fizer isso, que deixar o inimigo fazer isso, achando que vai fazer com a própria mão, que vai querer fazer justiça, que vai querer mandar, é meu, vai só chegar num ponto que a justiça de Deus vai vir, porque Deus conhece o coração. Deus viu que Caim, ele já estava com a maldade no coração, porque o Senhor, quando fala de não aceitar ele, nem a oferta dele, o Senhor já sabia que ele ia mostrar o que ele ia fazer. Ou seja, o Senhor só está dizendo assim, ó, calma aí que você vai ver o que está no coração. Por que eu não aceitei? Ah, Senhor, mas por que fulaninho não foi abençoado? Fulaninho é tão bom, Senhor, como? Aí o Senhor vai falar, espera um pouquinho que você vai ver, só um minutinho que você vai ver o que está no coraçãozinho. Que às vezes a gente não consegue enxergar, mas o Senhor, ele fala, ele é justo, e a justiça é dele, a gente não precisa fazer nada, e a mesma coisa, a gente não pode fazer nada, nem para impedir e nem para querer falar que é nosso, não, tudo está no controle do Senhor, é ele que fez o propósito, é ele quem dá ordem, ninguém pode impedir o agir dele de nos abençoar, e ninguém pode impedir dele fazer a justiça também. Entende? Então a gente tem que pensar, quando o Senhor me levou a ler esse versículo, ele só está me mostrando também a questão assim, isso falando muito ao meu coração, porque como eu estou querendo viver cada dia mais o novo do Senhor, ele está dizendo também, filha, vigia, entrega o seu melhor, mas não deixa a maldade, a inveja entrar no seu coração, não foca no outro, fica comigo, eu tenho grandes coisas para você, viva o que eu tenho para você, sem deixar a maldade, porque o Senhor já deixa um exemplo aqui pra gente ver qual foi a maldade do Caim, o que chegou aí, você vê, ele não ficou no lugar de Abel, ele tirou a vida de Abel, ele não ficou no lugar, o Senhor sabe, e o Senhor faz justiça, então a gente não precisa fazer nada, a gente tem que descansar e ficar vendo o que o Senhor tem para cada dia, e praticando os 10 mandamentos, vivendo os princípios do Senhor, fazendo e vendo que a direção que ele vai dar, que a direção dele é só para viver o propósito, o destino que ele tem para cada um de nós. Que o Senhor fale grandemente ao seu coração, que você possa meditar, né? Muito forte, mas o Senhor é grandioso porque ele vai cada dia nos levando a viver mais perto dele e nos avisando, há maldade, mas eu estou cuidando e ninguém pode impedir o meu agir sobre a sua vida, e também se fizer maldade com você, fica tranquila, porque eu faço a justiça. E eu vou fazer uma oração, vamos lá? Senhor, meu Deus e meu Pai, quero te agradecer, Pai, saber que logo pela manhã o Senhor dizer que ninguém pode impedir o que o Senhor tem. É isso mesmo, Pai. Eu quero viver o que o Senhor tem para mim, exatamente o que o Senhor tem para mim. Eu quero viver simplesmente o propósito, Pai, que o Senhor já designou desde antes de eu nascer. E é assim, Pai, a minha oração com cada um também, que cada um queira viver o seu propósito, Pai, sabendo que o Senhor tem e ninguém pode impedir o que o Senhor tem para entregar, Pai, que nós possamos ter o coração como Abel, entregar a melhor oferta, Pai, mas não deixar, Pai, como Caim, deixar a maldade entrar, a inveja, Senhor, a competição, a querer o do outro, não, a querer simplesmente o que o Senhor tem para cada um de nós. Que a minha oração é essa, Pai, que o inimigo, Pai, ele pode tentar, mas ele já caiu por terra em nome de Jesus. Eu quero já te agradecer, Pai, porque
saber que o Senhor é o que tem o controle, e isso já é a paz que já excede todo entendimento, e saber que o Senhor, tudo que o Senhor já tem, já está preparado, e o Senhor está dizendo, ninguém pede, filha, fica tranquila, é eu que vou, e assim inicia o dia, e assim nós terminamos sabendo que é o Senhor que vai fazer todas as coisas, e que nada está no controle do inimigo, está sim no controle do Senhor, e também não é em controle de homens, é no controle do Senhor Jesus, que tem todo o poder. Eu já oro e já te agradeço, Pai, no nome de Jesus, amém. Se inscreva, compartilha e Deus abençoe. Tchau!